Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. Esse texto tem sido o texto áureo para essa série de 3 mensagens que nós queremos ler com os irmãos. Aqui está uma projeção que vai ajudá-los a acompanhar os tópicos da mensagem bíblica. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos dizer todos juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ok. Irmãos, a idolatria é a deturpação da adoração a Deus. Esse é um dos conceitos de idolatria, uma das noções de idolatria, dentre outras que cada quinta-feira a gente veio trazendo um pouco. E hoje, com essa culminância, vamos dizer, nós precisamos ter em mente que é uma deturpação. Não existe pecado maior ou menor, tá certo? Essa questão de pecado para Deus, e o que importa é aquilo que a Escritura diz e a visão do pecado de Deus em Deus, e não na avaliação humana. Porque a justiça humana tem naturalmente a sua forma de ponderar, não é? Os efeitos de um dolo, as causas, as consequências e o que a lei versa, etc. Embora hoje, convenhamos, estamos em estabilidade, pelo menos é o que eu tenho ouvido de quem é da área jurídica, muito grande, não é? Mas sabemos que a idolatria é a deturpação dessa adoração a Deus. E, irmãos, poderíamos dizer que é um pecado assim que fere a santidade de Deus e chega, né? Ele vem contra a santidade de Deus, a questão da infidelidade a Deus, idolatria. E diante da ameaça dos ídolos que insistem em se alojar no coração, nós devemos clamar como o salmista. O salmista, nós vamos ver lá na frente, lá no final do Salmo, né? Que ele diz: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, é o pedido dele. Então, assim como na adoração, a idolatria também é evidenciada em pensamentos, palavras e atitudes, né? Ou seja, na adoração, por quê? Porque na adoração ligada à questão da deturpação em relação ao foco da adoração, que deve ser em Deus, e a pessoa coloca em outra coisa, a pessoa, como nós vimos aí, certo? Mas pode ser também um leque maior em relação a pensamentos, palavras e atitudes que vão mostrar que nós temos, misericórdia, mas que a pessoa, vamos dizer assim, tem ídolo no coração, ou ídolos no coração. E como identificar, então? Essa é o cerne da mensagem dessa noite última. É como identificar ídolos. Nós trouxemos, às vezes, aliás, na quinta primeira, né? Algumas perguntas, na segunda também tratamos um pouco, e essa agora de forma mais específica. Então, David Powlison, que é um escritor americano, em uma obra que não tem na língua portuguesa, aqui vou falar, não é uma língua que eu domino, eu tenho sobrinhas que dominam, né? Quase que é a segunda língua delas, ela diz, mas eu estou me empenhando, né? Mas nessa obra, Seeing with New Eyes, né? Olhando com novos olhos, né? Seria uma tradução mais literal, ele faz 11 perguntas. Esse escritor, David Powlison, dessas 11 eu trouxe 5, que nós precisamos fazer. Elas vão provocar a nossa mente, o nosso coração, para ver se nós não temos lá algum outro que queira, ou alguma outra coisa, pessoa, que queira tomar o trono de Deus, que é dele, não é? E quando se aposta do lugar que é de Deus, isso é uma idolatria.
primeira pergunta que Paulson faz é: o que mais me preocupa? O que é que mais ele tem me preocupado? Mais mesmo. Né? O que é que tem mais nos preocupado? É uma pergunta que ele faz. Porque dependendo dessa sua resposta, aí haverá uma ponte, não é só uma pergunta, outras perguntas vão corroborando para que se chegue a esse diagnóstico terrível, né, de que se tenha um ídolo no coração. Mas o que mais nos preocupa? O que eu uso para me consolar quando as coisas ficam difíceis? O que é que você busca de consolo? Ou a quem você busca? Quando as coisas estão muito difíceis, pesadas, quem é que você busca? O que é que você busca? Que forma? Qual a ferramenta? Que direção eu tomo nas conversas? Até conversa dentro do seio da igreja, ou com crentes, né? Ou com pessoas, ou com gente do nosso ciclo de amizade. O que é que brota nas nossas conversas? O que é que sai? Qual é o conteúdo delas? Elas giram em torno de quê, as nossas conversas? O que eu realmente quero e espero da vida? O que eu quero e espero da vida? O que realmente me faria feliz? O que realmente me faria feliz? Uma vez, tragando sua felicidade, falando, aí alguém comentou, falou alto, pensou alto, né? No estudo bíblico, ela disse: como eu me faria feliz agora, não sei quantos reais. Aí citou lá, não lembro, uma quantia considerável, né? Eu entendo que ajudaria muito, mas será que isso faria feliz a pessoa, né? Faria feliz? O que é que realmente me faria feliz? E uma quinta e última pergunta que eu trouxe dentro das 11 que Paulson faz lá, nesse seu livro: qual é a minha esperança para o futuro? Qual é a minha esperança? Então são 5 perguntas que eu trouxe, pegando desse escritor, para que nós possamos aqui refletir. Mas nós vamos nos deter em alguns aspectos, 3 deles, certo? Está ali um professor de homilética, disse que não é bom citar quantos aspectos são, né? Tinha um professor de homilética 1, né? Que ele dizia: olha, nunca diga, somente se for 7 aspectos, 7 sinais, 7 não sei o quê, você perde a expectativa de quem está ouvindo. E tem gente que não se admira, pode ser que fique torcendo para chegar ao 7º. Né? Talvez você esteja no primeiro, no segundo, e diz: meu Deus, ainda faltam 5. Então, não diga aspecto nenhum, não diga a quantidade, vá falando, né? Então, já entendi aqui que são 3, mas são 3 de forma muito precisa, mas que podem nos ajudar, vão, aliás, nos ajudar alguém que está ouvindo essa mensagem agora também, ou vai ouvir, está sendo gravado, vai ser colocado na rede mundial de computadores, a lidar com essa questão de ídolos no coração, né? Lançar fora os ídolos é o primeiro delas, pode passar aí, isso já está ali. Lançar fora os ídolos. Josué 24:23 diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Aqui, irmãos, o povo estava já dentro da terra prometida, prestes a conquistar outras terras, mas o povo já estava envolvido com práticas cananitas ali, idolatrias a outras entidades, a outros deuses, né? Então, aqui nós temos a conquista lá no início, os primeiros capítulos de Josué, e agora nós temos aqui o povo já dentro de Canaã, já envolvido ali com aquela idolatria. Ou seja, não quero aqui advogar, porque me ajudou muito pouco a pensar a questão de quando Deus mandou matar. E houve um livro editado lá atrás, né? Um livretozinho ainda com Joé, e era de Gonçalves, o pastor que pôde editar esse livro, quando Deus mandou matar. E às vezes as pessoas perguntam: mas como matar uma cidade inteira com criança e tudo?
Algo que para os nossos olhos, irmãos, ocidentais e em pleno século XXI não tem cabimento. Mas se nós formos analisar a situação que aqueles povos estavam, e aqui eu não quero fazer advogado de Deus, porque é um perigo quando a gente quer advogar de Deus, não é? Deus, ele mesmo se autodefende e nem precisa fazê-lo, porque ele não precisa da defesa, ele é soberano, então ele não precisa de advogado nenhum. Mas aquilo que aquele povo cananita fazia era abominável aos olhos de Deus. O sujeito pegar o seu próprio filho e sacrificar uma entidade como Dagon, como Astarote, né? Sacrificava seus filhos, havia toda uma carnificina, vamos dizer assim, e um entendimento de que os deuses, para apaziguar a ira dos deuses, era preciso que aquilo fosse feito. Então o povo de Israel entra com a missão de limpar, não é isso aí, de fazer desalojamento mesmo da terra prometida, aquele povo, mas ele acaba fazendo as práticas desse povo, porque não, inclusive, conquistou mais, porque fez os conchavos com esse povo em Canaã. E em 1 Samuel 7, 3 e 4, um texto um pouco maior aí, 2 versículos, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Então agora aqui, já um pouco mais adiante, com o profeta Samuel vem e diz claramente ao povo de Israel: olha, voltais o vosso coração. Se todo coração vocês querem servir ao Senhor, voltai de todo o coração. Note que é no coração que nasce, na vida, que nascem os ídolos. São criados dentro do coração. E a ordem aqui foi tirai dentre vós os deuses estranhos, as astarotes, as imagens, os Baalins, que eram imagens. Mas a imagem em si nada era, como diz o Salmo 115. Mas o povo ali colocava a sua adoração voltada àquelas imagens. Então, esse é o primeiro aspecto, lançar fora os ídolos. É algo que nós precisamos ter sempre em mente para sondar o coração, né? E existem, às vezes, algo de forma subliminar, a gente precisa estar sempre fazendo oração salmista para que o Senhor sonde o nosso coração. E nós trouxemos exemplos aí nas duas mensagens anteriores, que esses ídolos, eles podem estar ocorrendo em nossa vida, e às vezes nós nem estamos atentos a isso. Pode ser trabalho, pode ser o filho, pode ser a filha, o esposo, o neto, pode ser a igreja, pode ser o ministério, pode ser o carro, a moto, pode ser o bem, o imóvel, enfim. Ídolos do nosso coração, pode ser o orgulho, pode ser a prepotência, a soberba, né? Pode ser a vaidade, pode ser a língua, pode ser, né? Então, cuidemos nós, por isso que o tema da série é cuidado com os ídolos, né? Segundo é regozijar-se na graça de Jesus. Essa é uma ferramenta, segunda, maravilhosa, na graça e na obra de Jesus. Em Romanos 3,24, vamos ler juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, nós somos justificados pela graça, unicamente pela graça. A nossa justiça é como trapo de imundícia de Escritura, ou seja, nada vale. Trapo de imundícia, a gente, em outro tempo, em pregações, já explicou para os irmãos o que é que ela é. Né? Não se tinha absorventes na época, as mulheres usavam os panos, e aquilo ali era jogado no monturo, porque nem para lavar servia.
eram jogados no monturo do lixão, tá certo? E ali eram chamados trapos de imundícia. Também eram os panos que os leprosos, eles se cobriam. Porque a lepra, eu nunca vi um leproso assim, já vi alguém com hanseníase, diz que é parecido a mesma coisa. Mas nos filmes é muito doloroso só vendo. Aquele filme antigo Ben-Hur, né, o Ben-Hur, né? Antigo, que aqui quem é novo não viu, mas pode ver, está lá na internet. Né? As filhas daquele personagem, os familiares do personagem principal, que faz o Ben-Hur, né? A mãe e a irmã, vão para o leprosário. Aí tem a história do Cristo, né? Bonito, José, o negócio, viu? Coisas antigas boas, filmes que trazem missão. E depois elas ficam curadas quando Cristo, né? Jesus, ele naquele momento lá, né? De crucificação e depois de morte, aquele contexto ali, né? Que muitos foram curados ali, naquela situação assim, milagrosa que houve, diz a Escritura. Então, são as nossas justiças. A nossa justiça humana, como trapo de imundícia. Agora, a justiça que está em Cristo Jesus, porque quando Deus, através de Cristo Jesus, olha para nós, Ele não imputa o pecado da queda. Nós somos justificados. Cristo foi o nosso advogado, a oferta do advogado por excelência, e providenciou eterna redenção que é em Cristo Jesus, é o que diz em Romanos. 2 Timóteo 2,1, vamos ler juntos também? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Dizendo, olha Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Irmãos, a graça é por isso que o hino diz, e o hino diz não é em vão, o hino diz porque a Escritura diz, que a graça é maior que o nosso pecado, ela é maravilhosa, é através da graça que nós podemos combater, lidar com a saudade, que se instaura às vezes no coração da gente, é a graça de Deus, é a graça que faz com que nós possamos suplantar algumas adversidades, algumas lutas, é a graça que faz com que nós possamos nos manter no Evangelho, o que é chamado também a perseverança dos salvos, né? Apesar de embates, de lutas, mas o crente que é crente, ele não arreda ali do pé de Cristo, porque está seguro em Cristo Jesus, né? E Jesus é que está segurando de fato, como ele disse lá em João 10, aquela pessoa. Então, é regozijar-se na graça, alegrar-se na graça de Jesus. Quando nós temos a nossa alegria em Cristo Jesus, nós não temos espaço no coração para outra pessoa, tá certo? Não tem outro, não tem outro. E até, irmãos, não é o foco da mensagem, mas até no relacionamento humano. É tolo o homem que ele pensa que ele vai amar na sua vida, mas uma mulher não vai. O coração dele vai ser sempre voltado para uma só. A outra pode ser um amante, que vai, lamentavelmente, usufruir do que às vezes ele tem, o que é triste, né? Às vezes a gente vê pessoas chegarem a uma certa idade, deixar a esposa e conviver com uma moça que tem idade de ser neta dele, né? Então, uma infidelidade conjugal, às vezes no seio das famílias, de um modo geral, e aqui no Brasil não tem sido exceção. Então, o foco aqui é que estou trazendo esse exemplo para dizer que no nosso coração não há espaço para outro. Não há. E se tem outro que está lá dentro, o Cristo não está, ele está do lado de fora, né? Porque só há um espaço no nosso coração para Cristo. Ele quer uma exclusividade no nosso coração. Ele mesmo disse que não divide a glória dele com ninguém. Então, regozijar-se na graça de Jesus é a ferramenta que nós temos, essa força, essa graça, vamos dizer assim, que nós temos para dizermos que não temos outros
outro que possa ocupar. Não há outro que seja melhor. A graça é suficiente, tá certo? Ela é suficiente. Ela satisfaz, Jesus satisfaz. Não há outro, não preciso de outros mais. Isso é coisa de seita, que coloca Cristo, mas coloca outras coisas mais, né? Coloca Jesus, mas algo mais, se é preciso algo mais. Não. Para nós, Jesus satisfaz. E terceiro e último, guardar-se dos ídolos, que é o texto básico que nós temos. 1 João 5,21, eu trouxe aqui em 5 versões. Né? Me parece que o Diácono já falou no estudo que tem lá umas versões lá, mais de não sei quantas, né? Que hoje nós temos numa internet, a gente busca e se puder guardar em um arquivo, um aplicativo às vezes, né? Várias versões que vão facilitando, às vezes no termo, versões mais atuais, embora as mais clássicas, elas ainda detêm as melhores traduções, tá certo? As melhores traduções. Nós temos versões comentadas, como essa aqui que eu vou ler, né? A segunda dela, porque a primeira vez seguimos cuidado com os falsos deuses, mas essa segunda já é da Bíblia Viva, e diz: meus queridos filhos, já é um comentário, se afastem de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Ou seja, é o sentido do verso, né? Ele comenta o verso. E em outra versão, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. E uma última, filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, guardar-se dos ídolos é ter esse cuidado, essas reservas, né, no coração, para que eles não tomem vez, para que eles não possam se apossar do lugar que não pertence a eles. E aí, nós vamos a 2 textos últimos, do Salmo 139, versículos 23 e 24, como eu disse no início. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler o Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Rapidamente, irmãos. O salmista, aqui no Salmo 109, que é um salmo maravilhoso. Maravilhoso. É o salmo que, né, toda a Bíblia, toda a Escritura, não tem. Mas aqui é a oração do salmista que nós precisamos fazer. O Senhor, passa em nós a tua sondagem, faça em nós. Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, sonde a minha vida. Passa o laser, né? Quem tem carro aqui sabe, às vezes a parte elétrica dele dá uma pane lá. O que é que a gente faz? Leva a alta elétrica, né? Leva para ninho, né? Aí chega lá, tem um laser lá, passa lá e identifica o que é. Qual é a conexão que está faltando, o que é que está dando aquele problema ali. Então, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, passa o teu laser, passa o teu pente fino. Lembra do pente fino? Passa o teu pente fino em nós, para ver se não há algum caminho mau, para que nós possamos estar no caminho correto, eterno. Em Provérbios 4:23, Salomão, escrevendo aqui, ele diz essa riqueza: sobre tudo que se deve guardar, né? Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida, né? As fontes da vida. Guardar o coração. Eu, há um tempo atrás, e faço isso sempre que posso, quando alguém vai passar um tempo fora da família, é casado, né? Vai passar às vezes meses, e aí longe da esposa, longe da família, eu mando a mensagenzinha, digo: vou mandar uma mensagem para você lá em texto, e é dentre o texto, a orientação é: guarde o seu coração aí, tá certo? Que coração é enganoso o coração. A sua esposa ficou lá, ela está aqui conosco em Aracaju.
Então, que o seu olhar não se volte. E eles entendem, né? Perfeitamente. Não se volte o seu olhar para nenhuma outra mais. Porque você pode ir aí, no ambiente de trabalho, na igreja, é uma igreja. Então, guarde o seu coração disso. Guarde o seu coração, porque o olhar do Senhor está com você aí, certo? E aí eles agradecem, né? Obrigado, pastor, obrigado, vou cuidar disso. Porque nós precisamos guardar o nosso coração, pedir ao Senhor que ponha, né, guarda em nossa vida. Irmãos, é essa a mensagem, terceira e última, que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, certo? Nessa série de pregação. Queria aqui dizer que o assunto talvez não seja algo voltado para alguns aqui, mas mesmo assim, irmãos, uma coisa acontece às vezes de forma muito sorrateira, não permita que em seu coração, em meu coração, nós venhamos a perceber que existem lutas lá. Por quê? Porque às vezes é o reconhecimento que a gente quer. Eu já vi muita gente na igreja dizendo, mas eu fiz tanto pelaquela igreja. Porque quando a gente ouve às vezes de parentes, né? Eu já ouvi, diz, olha, meu pai, meu avô foi de lá da minha igreja. Assim como se estivesse cobrando, assim, não houve reconhecimento, não houve. E quando está na ativa, e às vezes a gente ouve também, né? Eu fiz aquilo outro, nunca recebi para obrigado. Eu faço questão de agradecer. Só não agradeço quando pede sigilo. Por exemplo, teve alguém, um casal aqui da igreja, que deu um fogão de presente lá em casa. Perguntou a Sônia, porque veio para mim, eu fiquei cheio de teoria, né? Aí fui perguntar a Sônia, o fogão estava lá, né? Queriam dar um presente. E agora pediram sigilo. Sabe, pastor, não divulga. Meu irmão, não pode não divulgar, nem agradecer. Não, nós não queremos. Eu gosto de agradecer. Né? Como foi feito com alguns pastores, mas se foi feito em igreja, no âmbito de igreja, às vezes eu posso até esquecer o nome de alguns. Se eu esquecer, eu volto e digo o nome dos outros. Mas eu gosto de agradecer citando pelo nome. Mas, irmãos, convenhamos, nós não fazemos pelo reconhecimento humano. O que nós fazemos pelo reino de Deus, o reconhecimento humano é bom. E a igreja precisa. Então, assim, estou citando só um exemplo desses que podem beirar a nós podemos dizer, nosso coração está voltado para quê? Para a glorificação de Cristo Jesus mesmo, ou para a minha autoglorificação? Né? E aí vai. Agora o Espírito Santo é quem vai se encarregar, e ele faz perfeitamente, completar essas mensagens 3 que nós ministramos, e que eu não posso ir além, eu só posso ir até aqui, como eu costumo dizer. Né? Que Deus nos abençoe de tal forma que nós continuemos tendo só um em nossa vida. Né? Achei bonito no sepultamento a esposa separada do marido, infelizmente separada, não divorciados, separado do marido já há muitos anos, já uns anos. E no dia, né, ela disse, não tive outro. Eu estava sensato, não tive outro. Não tem coisa de... E olha, o olhar da pipa está em toda Aracaju. Se tivesse chegado a informação do que estava tendo, não sabia nem que ela estava, pensei que estava divorciada. Né? Porque anos, não tive outro. Né? E conviviam. Né? A separação trouxe, porque sempre traz, esse negócio de divórcio bom, de separação boa, isso aí só é ilusão. Mas achei bonito, não teve outro. Então, nós não temos outro em nossa vida. Né? Vamos orar então? Louvado seja Deus por essa quinta-feira, véspera desse feriado. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Aqui o teu povo, esse grupo fiel às quintas-feiras, tem vindo aqui e nós temos sido edificados na palavra. Apesar dos vasos serem frágeis, os que ministram sobre nós, que buscamos fazer a explanação dentro daquilo que a palavra diz, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que completa e que faz com que a mensagem ela tenha a sua eficácia nos corações.
E a própria palavra, ela não volta vazia. Portanto, que em nosso coração haja terreno fértil para que ela possa brotar abundantemente em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Muito obrigado pela tua fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de adorar na pessoa de sua santidade. Nós, ó Deus, honramos o teu nome, glorificamos o teu nome. Dá-nos o restante de noite da tua paz. Faz com que cheguemos em paz, como foi orado aqui já pelo nosso irmão Evandro. Que quando chegamos em paz às nossas casas. E aqui, Senhor, nós pois oramos e agradecemos em